E aí? Belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Não sei se vocês notaram, mas existe uma estratégia de Flor-de-Lis que já vem, a longa data. E ela continua com a mesma. Vai vendo. Pessoal, André Carpano, é contigo. Bom, vamos lá. O Genuário fez uma pergunta aí que eu acho fenomenal. As pontas soltas de Flor-de-Lis e por qual motivo ela tenta fazer algumas colocações. Bom, vamos lá. Nós vemos que o caso Flor-de-Lis tem diversas pontas soltas, mas diversas. Só de a gente entrar no caso entrar no fato de pessoas que se relacionaram com o caso Flor-de-Lis direta ou indiretamente e alguma coisa lhes aconteceram, já é motivo suficiente de a gente fazer uma live aqui de 2 horas. Só isso. Se a gente for citar a vida de Anderson do Carmo e o que rolava ao redor dele, se ele era certo, se ele era errado, se ele aprontava, se ele não aprontou, se ele era santinho, se ele era santinho do pau oco, também já dá mais 2 horas de live. Mas vamos aqui resumir e tentar entender um pouquinho mais sobre esse fato aí das pontas soltas. Notaram que Flor-de-Lis tem uma estratégia que ela vem seguindo há muito tempo. Quando nós olhamos a vida de Flor-de-Lis e ela vem com a narrativa de que ela é mãe de 55 filhos, entre esses 55 filhos, um deles é um deles é filho biológico de Anderson do Carmo, nós vemos que ela já vinha trabalhando isso há muito tempo e eu acredito que seja uma estratégia não só dela, mas de Anderson do Carmo. E por quê? Flor-de-Lis, por mais de 20 anos, enganou o Brasil todo, inclusive sua família, falando que o menino era filho biológico. Flor-de-Lis, desde o começo da obra filantrópica dela, ela tinha um modus operandi que quando a gente olha, a gente fala, misericórdia, eu acho que se o diabo olhasse uma dessa, falava assim, essa mulher ganhou de mim. Por quê? Quando nós vemos esses relatos que vieram agora, os depoimentos na audiência de instrução, a gente consegue analisar profundamente o caráter de Flor-de-Lis lá de trás. Quando ela está sendo acusada de fazer um ritual de iniciação, o que ela fazia, supostamente, de acordo com os depoimentos? Ela trocava o nome dos filhos. E por que ela trocava o nome dos filhos? Uma estratégia dela de rebatizar as crianças. Às vezes pode até ser que ela no fundo não tenha tido nenhuma inspiração, mas tenha criado um teatro com base em alguma coisa que ela fez um sincretismo religioso, uma mistura de várias doutrinas, de várias religiões. E com isso ela conseguiu enganar a polícia, investigadores, conseguiu enganar muita gente que estava ao seu redor e as pessoas ficavam confusas. Por exemplo, Wagner Andrade Pimenta se chamar Misael, o que tem a ver uma coisa com outra? Nada. E por que ela fez isso? Com o objetivo de enganar, com o objetivo de torcer a verdade. Notaram que os netos ungidos dela, nenhum tem o nome trocado? Por que os netos dela não têm o nome trocado? Não sou estranho para ninguém? Por que não rebatizou nenhum dos netos? Por que não rebatizou ninguém que nasceu na casa dela? Só quem era chegado. Então a gente consegue enxergar que Flor-de-Lis já tinha uma estratégia de lá de trás, de fazer criar esse desencontro de informações. Modéstia à parte, quando começou a sair as primeiras informações do caso Flor-de-Lis, não vou dizer que eu fui o primeiro, mas pelo menos um dos primeiros. Acho que seria muita arrogância da minha parte. Mas fui um dos primeiros a dizer, essa mulher... O Isaac Lobato também, ele tá aí de testemunha. Essa mulher tá mentindo. Fulano que prestou depoimento tá mentindo, porque não bate.
O que estão falando não bate uma coisa com outra. Isso daí é tudo desencontro de informação com o objetivo do quê? Chegar lá na frente, confundir todo mundo, ninguém saber o que deve seguir, para que caminho deve, qual rumo que deve, né, seguir, e assim, a investigação não andar. E ela conseguiu isso com maestria e com êxito até um certo limite. Ela conseguiu muito bem isso. Graças a Deus, muita coisa está vindo à tona. E o pior de tudo, que se Flor de Lis não fosse tão debochada, se Flor de Lis não fosse uma pessoa que gostasse de arrumar inimigos, eu acredito que muita coisa ia passar batido e ninguém ia descobrir. Mas muita coisa acaba vindo à tona, mesmo com esse emaranhado de informações, que um diz uma coisa, outro diz outra, e desencontra tudo, muita coisa seria encoberto se ela mantesse a boca dela calada e não fosse tão debochada. Ah, e um adendo aqui que eu preciso fazer, esse aqui eu tenho que falar, já falei em algumas lives, eu tenho que falar aqui. É uma conversa que uma pessoa próxima... Vou falar que nem um cidadão. Tenho provas contundentes! Não, uma pessoa próxima, lá da casa, falou pro baixinho aqui. Uma pessoa lá da casa. Isso aqui é fofoca o que eu vou falar. Agora é fofoca. Cezinha do Madureira. Por que será que Cezinha do Madureira defende tanto Flor de Lis? Não sou estranho pra todo mundo? Por que será que Rodrigo Maia sentou em cima do processo de Flor de Lis? Olha que coisa. Vamos lá, vamos ao frigir dos eggs. Quando aconteceu o caso Anderson do Carmo, apelidado de caso Flor de Lis, pessoas próximas de Flor de Lis garantem que Abner Ferreira, pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus do Madureira, chegou lá, bateu na porta de Flor de Lis e falou assim: te ofereço 10 milhões no seu ministério, quer vender pra mim? Negócio. E ela, não. Aí depois o senhor Silas Malafaia chegou lá: é isso? Não, te dou 15 milhões. E ela disse também não. Aí você fala, bom, mas o que tem a ver com Cezinha do Madureira e com Rodrigo Maia? Bom, vamos lá. Eu sei que o objetivo do canal aqui não é falar de política, mas eu preciso dizer isso daqui. Todo mundo sabe que o Cezinha do Madureira é o braço direito da Assembleia de Deus do Brás e também do Ministério de Madureira, que a Assembleia de Deus do Brás ficou com o Samuel Ferreira e a Assembleia de Deus do Madureira ficou com o irmão dele, o Abner Ferreira. Então, ambos os irmãos fazem parte de uma dinastia gospel, um manda no Rio e o outro aqui em São Paulo. E ambos trabalharam para que Cezinho da Madureira viesse galgar uma cadeira política. E por conta disso, o mesmo agora digamos que alguém de influência, ao ponto de cobrar do Rodrigo Maia, que agora parece que não vai ser mais presidente, né, da Câmara dos Deputados. O negócio acabou pro lado dele. Rodrigo Maia é nada menos do que? De qual partido? Do DEM. Ah, e detalhe, o Cezinho Madureira é do PSD também, viu? Não podemos esquecer esse detalhe. Então existe um interesse, no caso Flor de Lis, assim, com uma extrema urgência. Tanto para não desidratar politicamente o capital político que tem do PSD, também como os ministérios das igrejas. E a Assembleia de Deus do Madureira já tem um histórico de comprar igrejas, como por exemplo, conseguiram comprar lá, ao que dizem, né? A igreja daquele pastor lá, que é amigo do Silas Malafaia, eu esqueci o nome dele, fez até uma música cantando pra ele. Ele é Silas. Me ajuda aí, Lobato, você lembra? Hã? É o... Caramba, eu sei que você tá falando, que era da Isso, igreja ele mesmo, Jabes de Alencar. Você falou, lembrando, obrigado. O Jabes de Alencar. Há quem diga que ele comprou a igreja de Jabes de Alencar para abafar, né, por causa do... Bom, enfim, vamos lá. E voltando agora ao caso aí do referido Rodrigo Maia, vulgo Nhonho, ele é do DEM. Silas Malafaia, ele não é político, mas como que tem ligação do DEM com do Rodrigo Maia com Silas Malafaia? Simples, Silas Malafaia tem um poste dentro da política, alguém que ele consagrou a
político, que seria ninguém menos do que o senhor Sóstenes Cavalcante. Ele é do DEM do Rodrigo Maia e são alinhados. E ainda acrescento, se o Rodrigo Maia ainda vier indicar o Sóstenes Cavalcante, ele vai representar o Silas Malafaia lá no poder. Mas por conta dessa ligação que tem do mesmo partido de Silas Malafaia com o DEM, Rodrigo Maia, e no caso o PSD, juntamente com o Ministério Madureira, existe um interesse de políticos resguardarem, salvaguardar Flor de Lis a qualquer custo. Só que tem o seguinte, a próxima eleição nós não vamos esquecer nem do DEM e nem do PSD. Bom, eu não sei se eu falei demais, desculpa aí, viu?